Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na videoaula de hoje a gente vai vir fazendo o acabamento, tá? Essa cor aqui é a cor marrom, tá certo? E eu venho fazendo aqui alguns galinhos nessas laterais aqui, ó. Tanto nessa quanto na outra lateral, tá certo? A gente vai vir fazendo aqui o acabamento, tá? Da nossa paisagem. Olha só. Onde precisa colocar galinhos, eu vou colocar. Na parte dos botões, eu coloquei apenas o vermelho profundo. Depois eu vim com o branco. Eu não coloquei o rosé. Deixei ele um pouquinho mais forte. Depois a gente vai retocar novamente, então não vai fazer diferença não, tá? Mas se vocês quiserem fazer, colocar o rosé na ponta e o vermelho profundo na parte de baixo e mesclando as cores, vocês podem fazer também, tá certo? Olha só, aqui é a cor marrom, tá? Tô fazendo aqui uns galinhos. Pra gente retocar, eu vou vir com o branco novamente. Então, como eu falei pra vocês, na parte aqui da boquinha da rosa, aqui eu vou vir com batidinhas, como se for quando a água da cachoeira cai, né? Fica aquela parte que nem fosse, né, aquele esbranquiçado. Então, em algumas partes eu vou colocar um pouquinho mais de branco, tá? Só batidinhas também, certo? Olha só, com o pincel Pituá número 2, tá? Ó, como eu falei pra vocês, a parte de fazer o acabamento é agora, tá? Ó, eu deixei meu branco secar. Agora eu venho fazendo a parte do retoque e venho fazendo a parte do acabamento das pétalas da boquinha da rosa, tá certo? Esse pincel, o pincel do número 10 da Condor, tá certo? Pra quem tem dúvidas com relações a pincéis. O que vai acontecer aqui, tá? Eu mostro pra vocês a realidade da pintura em tecido, certo? O que vai acontecer quando você estiver fazendo também o retoque. O que vai acontecer aqui? O meu branco, ele vai se sobressair, ele vai predominar aqui. Mas, nossa, Tamires, quanto branco! Eu não gosto desse efeito. Calma. Lembra que eu falei pra vocês que a gente vai precisar novamente voltar com o vermelho profundo? Então, essa é a hora, tá? Novamente, vocês têm que lavar o pincel, tá? Porque ele estava sujinho de branco. Peguei meu vermelho profundo e vindo da boquinha da rosa ali, subi para cima, fazendo com que as cores se misturem e que meu branco, ele se suma um pouquinho, né? Para que a gente venha com as pétalas aqui de dentro, né? Para que elas se sobressaiam, tá? Ó, acompanhe, meninas, o arredondado da boquinha da rosa, ó. Faça essa curva, obedeça essa curva aqui, ó, tá? Que é aqui aonde vocês vão conseguir definir essas pétalas de dentro, tá? Não deixa o seu pincel reto, faz ele curvado também, tá? Deixa o movimento curvado também, tá certo? E vou fazendo aqui, ó, as pétalas de dentro, tá? Cada um tem sua técnica, cada um tem sua regra, esse é o meu jeito de fazer, tá certo? Agora, a gente vai fazer aqui o nosso retoque dessa parte das pétalas novamente, certo? Do mesmo jeito que a gente colocou o branco, a gente faz a mesma coisa, tá? Ó, vem puxando, movimento circular e movimentos vai e volta. Vocês vão alternando, ó. Contornei aqui, certo? Eu não posso deixar esse traço desse jeito. Movimento circular ou movimentos vai e volta descendo para baixo, tá certo? A nossa cor escura, ela vem de baixo para cima. Nossa cor clara vem de cima para baixo, tá certo? Então, primeiro eu venho com o meu branco, para depois eu vim com a minha cor vermelho profundo, tá certo? E aqui é só repetição. Primeiro eu venho com o meu branco, em todo lugar que eu coloquei o branco, a gente volta novamente, tá? Mas, Tamires, vai ficar muito branco.
calma, tá? Depois vocês vai ter que lavar o pincel para vir com o vermelho, tirando o excesso do branco, tá? E mesclando as cores. É nessa etapa, se você tá usando uma cor clarinha, é nessa etapa que a gente consegue esconder o risco, tá? O risco do carbono. Se vocês riscam muito forte, então é nessa etapa que a gente precisa cobrir, tá certo? Tons clarinhos, por exemplo, o amarelo, o laranja, são cores difíceis de cobrir um risco muito forte. Tem que ter cuidado com relação a isso, tá certo? Agora a gente vai lavar o nosso pincel, vai secar e vai vir com o vermelho profundo daqui do copinho, puxando para fora, tá? Agora é pouca tinta, tá bom? Não precisa de muita, não. Que a gente quer só tirar aqui esse excesso, tá certo? Do branco aqui, tá bom? Sempre mesclando as cores, tá bom, pessoal? Olha só, de baixo para cima, tá? A gente vai fazer a flor virada do mesmo jeito. Primeiro a gente limpa o pincel, seca e vem com o branco novamente, porque a gente vai fazer aqui a nossa florzinha que está virada, né? Então, venho com o meu branco, ó. Tá? E toda essa parte aqui que a gente fez na primeira aula, vocês lembram? Eu preenchendo aqui, então é da mesma forma, tá, pessoal? Não muda nada, certo? Venho com o meu branco, aonde eu coloquei o branco, tá? Não tenha medo de usar o branco, ele é essencial pra gente ter luz, tá? É regra? Não é regra. Como eu falei pra vocês no vídeo anterior, vocês podem usar aqui o rosa bebê, tá certo? Você já vai ter uma outra cor, tá? Mas precisa retocar, tá certo? Olha só. Vem puxando o branco para dentro e depois vocês vêm com o vermelho profundo de dentro para fora, certo? Ó, lavei meu pincel, sequei. Agora eu venho com meu vermelho profundo, puxando para fora, tá? Tirando o excesso do branco, venho por trás aqui das pétalas, tá certo? Não precisa de muita tinta, porque o nosso tecido ele já está preenchido, né? Então, é só para tirar aqui o excesso do branco mesmo, certo? Olha só. A gente vai fazer agora o acabamento das folhinhas, né? Das pétalas aqui. Eu venho com o vermelho, com o verde musgo, tá? E depois eu venho com o branco para iluminar, tá certo? Então, eu faço uma florzinha de um lado, uma florzinha do outro. E faço aqui um talinho. Depois eu venho com o branco. Ó, venho com o meu branco aqui, para que ele se sobressaia, né? A gente consiga ver. E o meu pincel está sujo com branco, eu peguei um pouquinho do verde musgo e vou fazer aqui um talinho, tá? Para fazer os botões, da mesma forma, venho com o verde primeiro, depois que a gente pega o branco, certo? E vou contornar aqui o meu botãozinho da minha rosa, tá certo? Contornei, faço aqui uma folhinha aqui, ó. Agora a gente vai vir com o branco. Primeiro nessa pétalazinha da folha aqui principal, depois a gente vem nas laterais, ó. Pra gente definir. Vamos lá para mais um, ó. Contorno aqui, puxo para fora, meio que curvado, certo? De um lado e do outro. Fecho aqui, puxo o meu galinho, onde ele vai tá saindo, né? E faço aqui uma pétalazinha
aqui no meio e venho com o branco, ó. Deixo ela em evidência, coloco um pouquinho do branco nas laterais. Certo? Então, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Um grande abraço a todas vocês e o risco está na descrição.